Boa noite a todos. Eu vou pegar com outro microfone. Já sabem das palestras que eu vim dar em Fortaleza, né? Sou ex-pastor protestante, convertido ao catolicismo há 2 anos e pouco. Alguns já sabem da história de alguns irmãos que teve uma história parecida com a minha, já comentaram comigo a história de Sidney, né? Que muitos conhecem, né? Quem conhece a história de Sidney? E tem vários outros. Na minha cidade só aconteceu com 2 pastores. Com um pastor e com uma pastora, uma bispa da Renascer. Que é minha comadre, inclusive, né? Através de um trabalho que eu estou fazendo de conversão de protestantes. Que é em cima desse tipo de estudo que eu faço. Testemunho é muito bom. Mas o que vai converter realmente é a gente provar nas Escrituras que só existe uma igreja e que todos os dogmas dessa igreja estão nas Escrituras. Estão na nossa Escritura Sagrada. É provar que a Escritura Sagrada ela é totalmente católica. Porque é justamente essa Escritura que é adulterada e modificada para poder ir contra a igreja. Com certeza, todo católico aqui já alguma vez a Escritura foi usada contra você, não já? Alguma vez? Pronto. Mas de forma errada, porque a Escritura é toda católica. Agora, a interpretação errada que faz certas malícias, né? E perverte a fé de muita gente. Se não tiver apoiado, e eu como sou ex-pastor, uma coisa eu garanto. Católico com a fé abalada é uma presa muito fácil para as seitas. Fica muito fácil de ser fisgado pelas seitas, muito. É triste. A gente vê na família da gente, né, pessoas que deixaram a fé para buscar uma crendice numa placa dessa, porque prometeram isso ou aquilo, que Deus ia dar aquilo outro. E por aí vai. Mas o reino dos céus só existe na igreja católica. Porque Jesus derramou seu sangue por ela. Isso é interessante. Isso eu vou mostrar nas Escrituras também. Então, no meu caso, a minha conversão foi através das Escrituras. Eu, quando abri uma igreja, saí da igreja que eu estava, abri outra, e fiz o seguinte, cheguei para o povo e disse, vamos estudar a Bíblia agora sem a influência do que a gente aprendeu com as seitas, com as placas denominacionais. Vamos estudar a Bíblia de forma livre, rezando e orando, e olhando a Bíblia, né? Então, a metade se converteu católico. Outras conversões foram diferentes, né? Foram estudando a história dos santos. No caso da minha, foi só com as Escrituras. Com 1 ano que eu era pastor, eu já acreditava na Assunção de Nossa Senhora, na virgindade plena, já acreditava na intercessão dos santos do purgatório. Só não acreditava ainda que a Igreja Católica era a única fundada por Jesus Cristo. Aí eu me aprofundei mais e cheguei a esse veredito. Aí não tinha mais para onde voltar, não. Aí eu tive que fechar a igreja e eu e minha esposa e abraçar a fé única. A fé da única igreja, que é corpo do Senhor Jesus Cristo. Cadê Helder, rapaz? Helder estava aqui agora. Vamos abrir. Já no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, já era profetizado pelos grandes profetas como Isaías, Daniel, que só existiria uma religião só. Que na vinda de Jesus, Jesus ia fundar uma só religião. Vamos abrir Isaías 42, versículo 1. Abriram? Deixa aberto também, se puder, em 2 partes. E é bom anotar, gente. Viu? Se não abrir, tiver com papel e caneta, anota, que depois olha em casa com mais calma. Para a gente ter um estudo bem dinâmico. Para poder aproveitar bem. Ver sobre Deus mandando fazer imagem de escultura de santos. Na passagem a gente pode mostrar a Assunção de Nossa Senhora. Várias coisas. E aproveitar bem o tempo. Quem tem a tradução Ave Maria, está bem compreensível. Isaías 42, versículo 1. Leia aí, amado. Eis meu servo, que eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. Amém. E o inimigo diz que religião não salva ainda, né? Não, tanto faz, o que importa é falar de Jesus, né? Só existe um Jesus, que só fundou uma igreja, que tem um só corpo,
Né? Não pode ser um cabeça com vários corpos. Existe uma cabeça com vários corpos? Corpos não existem, né? Então, vai levar as nações à verdadeira religião. Só existe uma religião que está em todas as nações. Todas as nações, só existe uma religião. E o interessante é que é o mesmo credo, os mesmos dogmas, tanto faz o católico daqui do Nordeste, como da China, como da África. Crê nas mesmas coisas. Não existe diferença de pensamento entre os católicos. Né? Porque existem mais de 50 mil igrejas, cada uma tem uma doutrina diferente, de uma da outra. Totalmente. Jesus é filho de uma mulher comum, Jesus tem não sei quantos irmãos, cada um inventa um Jesus diferente. Mas na Igreja Católica é uma doutrina só no mundo todo, porque ela é unificada em todas as nações. Em Filipenses 2:2, Epístola aos Filipenses, dois. Por isso que Paulo usava aquele termo, a comunhão do Espírito Santo. Só pode receber o Espírito Santo quem está em comunhão, unificado. O Espírito Santo não é divisor. Quem é divisor é o inimigo, né? Que Apocalipse 12 mostra que ele arrastou com a cauda 1/3 dos anjos do céu. Diz até que foi o primeiro político, porque o primeiro que fez uma eleição foi o inimigo, né? E 1/3 dos anjos votaram nele, né? Em Filipenses 2:2, Paulo diz assim, ó. São Paulo diz aos Filipenses, fala sobre a unidade da igreja. A unidade, tem que ser una a igreja de Jesus. Ela não pode ser dividida. Paulo diz, levai à plenitude minha alegria, todos vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento. Então, os cristãos têm que estar de acordo com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento no mundo todo. Então, não existe cristão que duvida da Assunção de Maria, que duvida do purgatório, porque senão não é cristão. O cristão ele tem que estar unificado no mundo todo. Tanto faz ser daqui do Nordeste, ou da China, ou da África, né? Vamos adiante. Você viu em Isaías 42:1 que era profetizado a religião que é para todas as nações, a verdadeira religião. Na Epístola de Tiago, há uma confirmação muito grande sobre isso. Tiago 1:26. 27. Com efeito, a religião pura. Então existe a religião. Deus fundou a religião. A gente viu em Isaías 42:1 e vê aqui em Tiago 1:27. Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisso, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardá-los da corrupção do mundo. É tão perfeita a escritura com a tradição, a junção dos dois, que órfãos, os órfãos humildes, eles são cuidados aonde? Em orfanatos, né? As viúvas que não têm poder aquisitivo, já estão com idade avançada, vão para onde? Asilos, abrigos, né? Você sabia que a Igreja Católica é a maior obra de caridade de todo o planeta? Que se juntar todas as fundações, todas as instituições, não chega nem perto. Deus é caridade. Por isso a igreja que ele fundou, só na América, de 1.900 hospitais, 5.400 dispensários, 3.700 asilos, 3.700. Olha as viúvas amparadas aqui, da América. E 2.500 orfanatos. Na Oceania, que é um continente com ilhas pequenas, né? Exceto a Austrália, mas a Austrália é muito rica, tem 170 hospitais, 360 asilos, 60 orfanatos. Na Europa, 1.230 hospitais, 7.970 asilos. Tem mais, porque na Europa tem muita gente de idade. 2.370 jardins de infância. Na Ásia, tem 1.685 asilos, 2.960 jardins de infância, 3.900 orfanatos,
Na África, são 5.000 dispensários, 260 leprosários, 2.000 jardins de infância, 650 asilos. A Igreja Católica é gigantesca em caridade. Essa é a verdadeira riqueza. É bom vocês olharem no YouTube. Assim, a maior obra caritativa do planeta. Para quando alguém vai falar da riqueza da Igreja Católica, aí você mostra qual é a riqueza da Igreja Católica. Caridade. É a maior obra caritativa do planeta. Já era profetizado uma religião só em todas as nações. E Tiago, aqui 1,27, diz, a religião pura e imaculada. Cuidar de órfãos e viúvas. Fora a quantidade de freiras que se dispõem a viajar para limpar ferida de graça, né? Quando chegaram para Santa Teresinha, perguntaram, mas Madre Teresa de Calcutá, né? A outra Santa Teresa, né? Madre Teresa, nem por 1 milhão eu fazia um serviço desse. Ela fez assim, eu também não. Eu faço por amor. Vamos lá. No Velho Testamento, outra profecia que anuncia que na nova aliança, na vinda de Jesus, só vai se admitir uma liderança religiosa. Uma liderança eclesiástica. E que ela vai durar até o fim. Ela vai nascer com Cristo e vai durar até o fim. Indestrutível. Uma só religião. Daniel 2,44. Deus falando pela boca de Daniel. Fica uma caneta bem afiada para a gente passar vários versículos sobre um assunto só. Depois vocês olham com calma em casa, tá bom? Vamos lá. É bom ter essa armadura para defender a igreja. Olha que profecia. No tempo desses reis, o Deus dos céus... E se uma pessoa estudar esse capítulo, vai ver que estava falando do 4º reinado, se referindo ao Império Romano. Que foi justamente na época que Jesus autorizou o papado de Pedro. Justamente na época. Nessa mesma época. É tudo perfeito. No tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto ele subsistirá eternamente. Confirmando no Evangelho, né? Quando Jesus, em Mateus 16, 18, diz, por isso te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Ele diz no plural, não? Singular, a minha igreja. E incrível que no outro versículo confirma essa profecia danielítica. Quando o profeta Daniel falar que vai ser um só reino, que nunca passará outro povo, que jamais será destruído. No outro versículo, ó, Jesus diz as chaves do céu a Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Por isso que o Papa tem poder até de excomunhão. O Papa pode excomungar. Em Atos 8, 21, Deus excomunga o mago Simão. Mas pela boca de Pedro. Pedro excomunga o mago Simão. Porque ele pode desligar na terra. Que Deus desliga no... Então, em Atos 8, 21, Deus excomunga. O mago Simão já era batizado, fazia parte do corpo da igreja. E Pedro diz, você não tem mais parte nesse ministério. Se Pedro diz, foi desligado no céu. E se o mago Simão fundasse um grupo falando de Jesus, ele ia ser salvo? Não. Porque já foi desligado no céu. Não faz parte do corpo da igreja. Interessante é que na passagem de Daniel, muitos dizem, mas está falando do reino dos céus. Claro que está falando do reino dos céus.
Mas está falando que o reino dos céus foi dado a um povo na terra. Porque diz, jamais passará a outro povo. O próprio Jesus tirou a base do reino, seria em Jerusalém. Na velha aliança, onde era a base de Deus na terra? Era Israel, Jerusalém. Velha aliança era Jerusalém. O próprio Jesus tirou de Israel e foi enxertado na igreja romana. Vamos ver aqui nas escrituras. Mateus 21, 43. Mateus 21, 43. Abram também Romanos 11. Você vai ver que Jesus diz claramente que o reino será tirado de lá de Israel. Em Romanos 11, São Paulo diz aos romanos que é lá que é enxertada a raiz da oliveira. Qual? De Romanos 11, 17. Mateus 21, 43 e Romanos 11, 17. Mateus 21, 43, Jesus está falando aos israelitas. Ele conta a parábola dos lavradores homicidas, né? Que mataram o filho do homem, mataram alguns enviados de Deus. E por isso vai tirar o reino de Israel. E vai ser enxertado em outra nação. Jesus é bem claro. Ele diz em outra nação. Algumas traduções está outro povo. Está aberto aí nos dois? Mateus 21, 43. Lê aí. Por isso, Jesus falando aos israelitas. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Agora o povo só quer a palavra da salvação que é agradável, né? Quando é uma coisa que prova que só tem uma igreja, ninguém quer essa palavra da salvação, né? Romanos 11, 17. Romanos 11, 17. Você viu que Jesus disse que foi tirado de lá o reino, né? E vai ser dado a outro povo. Olha como Jesus foi claro. O reino será tirado de vós, dizendo aos israelitas. No livro de Mateus, Jesus fala ao povo hebreu, aos israelitas. O reino será tirado de vós e será dado a outro povo. Vamos ver aonde é enxertado esse reino. Onde é que vai ser a base dele até o fim dos dias. Olha o que Paulo diz aos romanos. E Paulo fala na segunda pessoa. Tu. Está falando aos romanos na segunda pessoa. Né? É incrível que algumas pessoas pegam a Bíblia e acham que, ó, Deus falando comigo aqui. Deus dá a chave do céu a Pedro. Quando eu era protestante, a gente tinha um negócio que deu para quem lesse. Eu te darei a chave do céu. Olha, está dando para mim. Absurdo, né? Não vê que Jesus estava falando, Pedro, né? É uma tática também, né? Uma malícia usada para distorcer a palavra. E ludibria muita gente com isso. Então você viu Jesus dizendo, Mateus 21, 43, que o reino do céu ia ser tirado de Israel e seria dado a outra nação, a outro povo. Vamos ver o que Paulo diz aqui aos romanos. Paulo diz claramente que a igreja romana é enxertada com a raiz da oliveira. Vamos lá. Se algum dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar, e agora recebes seiva da raiz da oliveira. E tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar. Deus tirou de Israel e enxertou em Roma. Por isso a igreja de Deus tem que ser católica, una. Um só corpo, como está em Efésios 4:4. Um só Senhor, um só corpo, sem divisões. Diz que é um só corpo. Apostólica, porque é edificada sobre os apóstolos, em Efésios 2:20. Então a igreja católica porque é una, um só corpo, Efésios 4:4. Apostólica porque foi edificada sobre os apóstolos, Efésios 2:20. E romana, porque em Roma foi enxertada a seiva da raiz da oliveira. Então não tem para onde correr. Entendeu? Não tem como haver salvação em outro canto. Pode ter outras coisas, pode ir. Deus está mandando, Deus vai botar dinheiro em conta de crente hoje. Deus vai dar carro novo para a gente aqui, né? Mas reino dos céus só aqui. Entendeu? Agora, adivinhação, cartomancia, você pode ter em vários cantos. Deus está falando comigo que o irmão ali
Cartomancia lota, gente. Cartomancia lota. Em nome de Deus, então? Em nome de Deus é que lota mesmo, lota tempo. Lota tempo, fica tudo lotado. O irmão ali de camisa tal, Deus está falando na sua vida, vai ter uma promessa hoje, que vai, você vai ter que vir toda segunda, e que vai cumprir. Pronto. Mas reino dos céus é só na igreja que Jesus fundou, porque ela é aspergida com o sangue de Cristo. Prometer coisa em nome de Deus é muito fácil. Deus vai lhe dar isso, aquilo. E é mentira. Porque 1 João 2,16 diz que nada desse mundo vem do Pai. Vai lá trabalhar. Né? Nada que o olho cobiça. Nenhuma concupiscência dos olhos ou da carne vem do Pai, mas do mundo. Você não pode cobiçar nada e dizer, Deus vai me dar. Porque não vem dele. Você pode ter o necessário. Deus pode até fazer, acumular você com a sorte maior para que você ajude os outros. Né? Mas Deus não fica dando nada material a ninguém, não. O próprio Filho de Deus se fez pobre, sendo rei, né? Isso é diabólico. Altamente diabólico. Mais do que na cartomancia. Porque se for em nome de Deus, é pior ainda. E se der glória a Deus, ainda é pior. Porque Paulo diz em Romanos 15:17, que não se glorifica a Deus por coisa que não vem de Deus. Eu devo gloriar-me em Deus nas coisas que vêm de Deus. Que ele ganhou, entrou, apareceu um dinheiro na conta de não sei quem ali, glória. Não vem de Deus, amigo. Quem é que está recebendo essa glória, homem? Ou é o líder de lá ou o diabo que recebe essa glória? Porque Deus, a preocupação de Deus é outra. Né? Amados, vamos lá. Em 1 Pedro 5,13, confirma que a igreja que tem a base em Roma é eleita. Eleita. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós vos saúda. Pedro, sendo papa, escrevendo de dentro de Roma, diz isso. A igreja que está em Babilônia, eleita. O termo eleita é muito forte. Porque Jesus só tem uma noiva. Né? Jesus só tem uma noiva. Ele ia dar um exemplo negativo desse, de ter duas noivas, né? Um exemplo de adultério, Jesus só tem uma noiva. 1 Pedro 5,13. Eu vou dar uma tática grande para vocês provarem biblicamente qual é a única igreja de Jesus. A única igreja de Jesus, eu mostrei em Efésios 4,4, que é um só corpo. A única igreja de Jesus, ela tem que congregar numa igreja só o povo de todas as nações e os santos do céu. Se não congregar na mesma igreja, não tiver comunhão com os santos do céu, não vem de Deus. Eu sou de Jesus, mas não gosto de santo, não. É mentira, não é de Jesus, não. Porque Jesus anda cheio de santo. Jesus que anda só foi inventado. Um Jesus sem Maria, Jesus inventado. Jesus, o único, ele tem uma igreja, um só corpo. E essa igreja, vão abrindo em Hebreus 12, 22. Essa igreja de Jesus, ela está em comunhão com os santos do céu e com o povo da terra. Se não tiver em comunhão com os santos do céu, não tem parte com Deus. É mentira. Efésios 3,10 diz assim que aquele que toda a família do céu e da terra toma o nome. Jesus é o qual toda a família do céu e da terra toma o nome. Né? Igreja que tem comunhão só com o povo daqui, não existe. Se aqui, vocês congregassem aqui, e aqui tivesse uma doutrina própria daqui, diferente de todas as outras igrejas católicas, e vocês só tivessem concordância entre vocês e não com os outros católicos, vocês teriam parte com Deus? Não teriam. Tem que ter comunhão no mundo todo e com os santos do céu. Vamos mostrar aqui, a palavra mostra que em Hebreus 12, vamos abrindo aí. Em Efésios 3,10 diz que é o qual toda a família do céu e da terra toma o nome.
Mas vamos ler com calma Hebreus 12. Hebreus 12, 22. Doze, 22. Ó, ele fala da igreja aqui, da Assembleia dos Eleitos, Igreja Católica. Ó aqui, ó como é forte. Só a Igreja Católica tem comunhão com os santos do céu. Não existe nenhuma que os homens inventaram aí que tem. O 22 e 23, ó. O autor de Hebreus está dizendo para a igreja, né? Mas vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa. Olha o que Paulo diz, vós vos aproximastes do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa. E da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, e de Deus, juiz de todos, e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Claro, né? Aqui, a igreja está próxima. Vós vos aproximastes. Lá no 23 diz, de Deus e dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Vamos partir agora para... A gente já viu a igreja una, né? Vários versículos que provam que é uma igreja. Agora a gente viu que essa igreja congrega os santos do céu. Vamos mostrar na Bíblia a intercessão dos santos. Os santos no céu, intercedendo pela gente na terra aqui. Vamos ver? Último livro, Apocalipse. Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 8. Sabe que ancião é sacerdote, né? E vários que ofereceram a vida a Deus foram santificados pela igreja. Existem vários na história, nesses 2000 anos de igreja, vários mártires, né? E a igreja crê que eles estão no céu intercedendo. E as escrituras provam isso. Apocalipse 5, 8. Ao receber o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, os anciãos se prostraram para deixar as nossas orações diante do Cordeiro. É incrível, né? Um pouquinho na frente, Apocalipse 6, logo depois. Apocalipse 6. Quando abre o quinto selo, olha que coisa que João vê. São João vê as almas dos mártires intercedendo por justiça na terra. As almas dos mártires lá, perto de Cristo, intercedendo por justiça aqui na terra. Quando abriu o quinto selo, Apocalipse 6, 9. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que foram imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dele tinham prestado. E eles clamaram em alta voz, para quem diz que os santos estão dormindo, né? E eles clamaram em alta... Já ouviram isso, já? Já, né? A aberração, né? Pronto. Meu Deus do céu. Maria não teve sossego nem aqui. Vai estar dormindo agora, né? Engraçado, né? Ó, eles dormindo aqui, no 10. E eles clamaram em alta voz. Até quando, ó Senhor Santo e Verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Os santos da glória, intercedendo por justiça na terra. Até quando? Clamavam em alta voz. A questão do dormindo é uma adulteração de interpretação. Em Hebreus 4:10, diz que os santos estão repousando.
Aí eles leem só a metade do versículo. Mas depois diz, estão repousando como Deus repousou. Estão repousando das suas obras como Deus repousou. Entendeu? Então Deus está inconsciente também. É incrível, né? Os santos estão repousando como Deus repousou das suas obras. Das obras aqui da terra. Agora ele tem outras obras celestiais. Em Apocalipse 7,15. Em Apocalipse 7,15. Vamos ficar em Apocalipse porque está tudo perto. Fica mais fácil de achar, né? Logo depois, um capítulo depois. Apocalipse 7,15 diz que os santos servem dia e noite ao Cordeiro. Apocalipse 7,15. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Leram aí? É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Logo no Apocalipse 8 depois, vamos aqui, porque está tudo no Apocalipse já, né? Fica pertinho, né, pra gente? A gente vê a intercessão dos santos de novo, ó. 8:3. Outro anjo veio postar-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. 8:3. Então, o livro de Apocalipse é cheio de intercessão. É cheio. Ah, mas já ouviu? Essa vocês já ouviram também. E os santos são onipresentes? Já ouviram isso? Deus é onipresente? Jesus pode ir para todo canto? Tem santos que vai com Jesus para onde ele for. Apocalipse 14:4. E detalhe, esses eram celibatários. A palavra é bem clara. E os santos da igreja eram todos celibatários. Lógico que a gente pode seguir a santidade sendo casado também. A gente pode ser casado e sendo fiel à esposa, fiel à igreja. A gente é santo. Mas os santos mesmo, que imitador de Cristo, que imitaram Cristo mesmo com força, eram celibatários. E muitos tiveram voto de pobreza, porque Cristo era pobre e virgem. Então, eu sou imitador de Cristo, ó. Já ouvi muito isso. Se julgar santo, a gente tem que imitar Cristo. Primeiro, amigo. Para imitar Cristo, tem que ser celibatário e pobre. Para começar, né? Imitar Cristo com bens materiais e com mulher é muito fácil, né? Olha os santos que acompanham Cristo para onde ele for. Olha os santos que acompanham Cristo para onde ele for. Cristo pode ir para todo canto, né? Apocalipse 14:4. Estes. Já abriram aí? Estes são os que não se contaminaram com mulheres. São virgens. Estes seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira. São íntegros. Além de morrer virgem, nunca mentiram. Imitadores de Cristo mesmo. Né? Aqui consta 144 mil santos assim, na Escritura. 144 mil. Se lemos anteriormente, dá para notar isso. E, gente, então, uma grande confusão que fazem é, só há um mediador entre os homens, Jesus Cristo, o homem. Já ouviram isso? Mediador. Só que no outro versículo, isso é 1 Timóteo 2,5. Eles usam muito contra a igreja. Esse versículo é muito usado contra a igreja. 1 Timóteo 2,5. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Aí não leio o outro versículo. Que se deu em resgate por todos. Ou seja, está falando mediador da sal. Não é mediador de oração, não. Os crentes interpretam, todas as igrejas protestantes que eu conheço, existe mais de 50 mil, interpretam como mediador de oração. Aí entra uma contradição, porque até quem está aqui, até eu posso orar por você, posso interceder, você pode rezar por mim, e rezem, porque quem se converte católico e já foi pastor,
eu vou dizer a vocês aqui, só falta ameaça de morte. O resto, estou falando sério. Só falta ameaça de morte. Alguns tiveram e até tentado já. Eu, graças a Deus, até agora está tudo bem. E rezem por mim, porque é difícil, porque ninguém deixa não. Principalmente quem já tem uma quantidade adquirida com esse ministério, né? Inventado. Quem conseguiu lucrar alguma coisa, mesmo com isso na verdade, se faz de doido assim, não quero nada, não é? Então, qualquer um pode interceder pelo outro. Agora, mediar a salvação, foi Jesus que mediou, claro. Mas mediar Deus, todo mundo pode. Tanto como intercessão, como mediar, como Nossa Senhora mediou. Quem foi que mediou Deus e Espírito Santo para Isabel? Nossa Senhora, quando ela saudou, Isabel recebeu o Espírito Santo. Os apóstolos mediaram Deus em Pentecostes. Entendeu? Agora, mediar a salvação de Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se deu em resgate por todos. Então, Moisés é mediador da lei do Velho Testamento. Jesus mediou a nova aliança, né? Então, eles interpretam essa forma de forma tendenciosa para atacar a igreja, como várias outras coisas. A gente viu muita intercessão dos santos aqui, né? Eles confundem mediar a salvação com interceder em oração. São duas coisas totalmente distintas. Totalmente. É incrível. Só um cego que não vê. Não precisa a pessoa ser alfabetizada para ver isso, não. Interceder em oração é uma coisa. Irmão pode rezar por mim, a irmã pode rezar por mim. Isso é interceder. E quem está no céu, então, aí é que pode mesmo. Que está do lado do homem. Né? Como a gente viu aqui no Apocalipse, várias passagens de intercessão. Agora, mediar, a salvação que mediou foi Jesus. É tão triste, porque, dormindo, morto, né? A palavra diz que, 1 Coríntios 15, 16, quem crê que Jesus está vivo e os santos estão mortos, a fé não é válida. 1 Coríntios 15, 16. Pois se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. E ainda estáis em vossos pecados. 1 Coríntios 15, 16, 17. Se vem com esse negócio que o Santo e Maria estão mortos, a fé em Cristo também não é válida. 1 Coríntios 15, 16, 17. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. E ainda estáis em vossos pecados. Por isso que a palavra diz que é uma só fé. O resto é crendice, crença. Fé é só uma. E Paulo ainda disse, em Romanos 1,8, anote aí, aos romanos, que era a fé de Roma, que ia ser uma só no mundo todo. Paulo diz aos romanos, dou graça ao Senhor Jesus Cristo, porque a vossa fé é proclamada mundialmente. Romanos 1,8, Paulo diz aos romanos, essa uma só fé é a fé de Roma. Então, o interessante da intercessão, né? É que em Jó, no livro de Jó, só há um mediador de Deus e dos homens, mediador da salvação. Não é intercessor de oração. Quem tem vários. Jó 33, 23. Jó capítulo 33, versículo 23. Anotem só. Olha o que diz. Se perto dele se encontrar um anjo, um intercessor entre 1000, para ensinar-lhe o que fazer. E o pior é que na Bíblia Protestante de Almeida está mensageiro, que é mais sinônimo de mediador. Né? Um intercessor entre 1000. Agora mediar a salvação é uma coisa, mediar Deus, mediar uma pessoa em oração, né? Por exemplo, o santo, ele não está mediando Deus para você. Ele está intercedendo a Deus por você. Né? Entendeu? É diferente. Eles adulteram esse versículo, né, para atacar a igreja. É uma grande tática. Né? Alguma dúvida mais? Sobre a intercessão dos santos? E sobre a igreja una?
partir para um tema agora. É o que eu mostrei ali. Babilônia é a cidade de Roma. A cidade de Roma não tem nada a ver com a igreja. A igreja também aceita Jerusalém como a Babilônia do Apocalipse, mas Roma é citado como Babilônia. Roma, a cidade. Mas em 1 Pedro 5,13, que eu citei agora há pouco, diz que é o seguinte: Roma é Babilônia, mas a igreja que está em Babilônia é eleita. Então, quando ele chama a igreja de Babilônia, ele está... Vocês aproveitam essa brecha aí. Babilônia é Roma. Mas Pedro diz claramente que a igreja, que a base é lá em Babilônia, Roma, é a igreja eleita. 1 Pedro 5,13. E Jesus só tem uma noiva. Né? Jesus não é adúltero. Se disser que ele tem 2 corpos, 2 igrejas, 2 noivas, ele é adúltero. Está chamando ele de adúltero. Jesus só tem uma noiva. Uma igreja com um só corpo. E como a gente viu em Filipenses 2,2, não pode ter divergência de credo. Por isso que a igreja católica é um só credo no mundo todo. Todos concordam com a mesma coisa. Com a Assunção, com a Imaculada Conceição, que a hóstia é o corpo de Cristo. Todos têm a mesma concordância, porque é um só corpo de acordo no mundo todo. Vamos lá. Outra tática para atacar a igreja. Deus proíbe imagens de outro Deus. Imagens de santos ele manda fazer. Vamos abrir em Êxodo 25:18. Na própria Arca da Aliança, Deus mandou fazer 2 querubins. E eu vou mostrar as vezes que ele proíbe imagem e as vezes que ele manda fazer, para você ver a diferença. E a tática que é usada. Na Bíblia Ferreira de Almeida, a Bíblia mais usada pelos protestantes, tem mais de 30 passagens que tinham o termo ídolo, que é Pecel do hebraico, e eles adulteraram e botaram imagem de escultura. Tiraram, mudaram a palavra de Deus mesmo. Tinha o termo Pecel, que era ídolo, eles tiraram e colocaram imagem de escultura. Aí parece que Deus é contraditório, porque Deus mandou fazer a serpente. Números 21:8. Né? O Palácio Salomão em 1 Reis, cheio de imagem. E Deus aprovou que chega a glória do templo. Desceu a glória no templo, né? As imagens da arca são imagens de 2 servos celestiais, 2 querubins, 2 anjos. Deus manda fazer. Em Êxodo 25, versículo 18. Então, o Deus que os crentes inventaram é o Deus contraditório e esclerosado. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus ele é perfeito. Ele não se contradiz nenhuma vez. Ele é bem claro. Todas as imagens que ele proíbe é imagem de ídolo, de outro Deus. Abriram aí Êxodo 25:18. Farás 2 querubins, né? Na Arca da Aliança, que era onde era a glória do Senhor, era na Arca da Aliança. Vamos andar um pouquinho antes aqui, onde Deus proíbe imagem de deuses. Êxodo 20, versículo 4. Olha que tática. Olha que malícia. Eles leem o mandamento pela metade, para atacar a igreja. Graças a Deus, depois de um ano de pastor, eu não tive mais coragem de fazer nenhuma malícia dessa, não. Vamos aqui. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Esse versículo está a metade do mandamento. O mandamento começa no 3. Eles leem daqui. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, nem na terra. Do jeito que eles interpretam, nossa carteira de identidade está proibida também, porque tem a nossa foto, né? Inclusive, um dos que era co-pastor na Assembleia de Deus e abriu junto comigo, ele depois saiu. Ele disse que no começo da conversão ele quis jogar a identidade dele fora. Ele quis jogar a identidade dele fora, achando que era um negócio de demônio. A foto. Vamos ler um versículo antes. Não terás outros deuses diante de mim. Se refere à imagem de escultura de deuses, de outro Deus. Porque senão Deus seria contraditório. Deus manda fazer 2 querubins na arca. Deus manda fazer a serpente de bronze. Em Números 21:8, Números 21:9, mostra que Deus usa a imagem para curar.
Segundo Samuel 6:11, Davi manda Obed-Edom levar a imagem da arca para casa e abençoar toda a família. Então Deus seria contraditório. Agora vamos olhar um negócio aqui, bem importante. Deus mandou fazer imagem de anjos na arca, né? E proibiu imagem de ídolo. Um santo, quando morre, ele se enquadra em quem? Ele vira um Deus, uma divindade, um ídolo? Ou fica igual a um anjo no céu? Jesus diz, Lucas 20, 34 ao 36, que os santos, quando morrem, os celibatários, especificamente, Jesus ainda explica, são iguais aos anjos no céu. Ah, porque Deus mandou fazer imagem de anjo. É a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Tem várias passagens, não é só essa não. Mas essa é bem completa. Mateus 22, 30 diz a mesma coisa também. Lucas 20, do 34 ao 36. Ó, os celibatários, viu? E os santos da igreja são celibatários, que foram imitadores de Cristo, né? Jesus lhe respondeu, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos. Algumas passagens são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, a ressurreição da carne é só no último dia. Mas o santo, ele já morre com a alma ressurreta. Quando ele entrega o Espírito, ele já está com a alma ressurreta. São Paulo diz em Filipenses 1:23, meu desejo é partir e estar com Cristo. Ele não disse que vai esperar não sei quantos anos, não. Jesus diz na cruz, ainda hoje estarás no paraíso. Então esse negócio de imagem é bem simples, né? Deus mandou fazer 2 querubins, Êxodo 25, 18, anotem. Mandou fazer a serpente de bronze, Números 21, 8. E ele proíbe imagem de ídolos. Mas vocês sabem que muitos acusam a igreja dizendo que os santos são ídolos. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Que muitos acusam a igreja dizendo que os santos são ídolos, né? Nossa Senhora. A palavra diz que quando alguém disser isso, é a besta que fala pela boca dela. Apocalipse 13, 6. É a arte da besta difamar os santos do céu. Quando difama os santos dos céus, ataca o próprio Deus. Apocalipse 13, 6. Então, quando alguma pessoa quiser atacar a sua fé e disser que o santo é um ídolo, não tem raiva dele não, que ele não tem culpa não. É o próprio demônio que está falando pela boca dele. Ídolos são falsos deuses. As divindades, elas querem ser Deus, né? Algum santo quis ser Deus já? Nenhum, né? Eram servos, obedientes e servos, por isso que foram santos, né? Ah, mas os católicos veem idolatria, ídolo. Aqueles são ídolos. Pode ser a católica mais ignorante do mundo, lá do fim de um sítio, depois do sertão. Chegar na casa dela, tem uma imagem de São Francisco, você pergunta, minha senhora, isso aí é um Deus? Ela faz, não, é meu São Franciscozinho que eu tenho aqui. Nenhum católico achou que o santo seria um Deus, na história. Maria nunca quis ser deusa. Agora, se prostrar, costume do povo de Deus. Josué 7, versículo 6, Josué se prostra diante das imagens dos anjos. É para quem é humilde. Quem é humilde se prostra diante de um santo. Adoração é outra coisa. Adoração sai daqui. Não é um gesto. Adoração não é um gesto. Adorar é algo que se faz em espírito e em verdade. Venerar, a palavra venerar ela é muito ampla. Se olhar no dicionário, venerar, do latim venerare, inclui tratar com respeito. Tratar com respeito. Né? Agora o povo não tem respeito, né? A gente tem que respeitar o santo de Deus, claro. Ter devoção, sim. Paulo diz,
Anote também Hebreus 6,12. Paulo fala sobre a devoção dos santos. Imitai aqueles que herdam as promessas. Hebreus 6,12. Sejais imitadores daqueles que herdam a promessa. E a verdadeira devoção é essa. Não é só pedir que o santo interceda pela gente, não. É analisar os passos do santo. Muito bom, né? Interceda aí por mim. O santo está lá perto de Deus, é muito fácil para ele interceder. Mas para você imitar os passos dele, o negócio é mais... né? Hebreus 6,12. Mas vamos lá em Apocalipse 13,6. Ver que a besta vai ter uma boca para difamar os santos do céu. Ó, Hebreus 6,12 mostra a devoção aos santos, né? Paulo diz, sejais imitadores daqueles que herdam as promessas. Dos que pela fé e perseverança ou paciência herdam as promessas. Abrir Apocalipse 13,6. Pronto, ó, vamos lá. A besta, ela tem essa função. Ela, quando usa pessoas na terra, é com essa função, né? Uma das funções da besta, são várias funções, né? Uma das funções do inimigo é fazer com que as pessoas falem mal dos santos, de Maria, principalmente. Vamos lá. Apocalipse 13, 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca. Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias. E também poder para agir durante 42 meses. Ela abriu então a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Então a besta ela vai ter, uma das funções é blasfemar contra os que habitam no céu. Uma das grandes blasfêmias que a gente vê é essa, chamar um santo de divindade, Maria de deusa, de ídolo, de entidade, né? Tanto por parte do candomblé, que pega os santos e usam como divindade, como uma entidade, né? Como por parte dos irmãos separados, que eles atacam dessa forma. Isso é uma ação do próprio inimigo, está aqui nas Escrituras. Blasfemar contra Deus, contra seu tabernáculo e contra os que habitam no céu. Algumas palavras, tá? Os habitantes do céu. Vamos para encerrar esse assunto de santos, né? A gente já falou de imagem, já falou de intercessão dos santos. Imagem a gente ficou um minuto de santos, né? Já falou também da igreja una, né? Do papado de Pedro, né? Vamos terminar com Maria Santíssima, né, gente? Que é, nossa mãe é muito atacada também. Eu acho que eu só consegui me libertar porque as primeiras revelações que eu tive quando ainda era pastor foi em relação a Maria. Então já comecei a rezar a Maria sendo pastor. Então acho por isso que eu me libertei. Porque se tiver ranço com Maria, é o inimigo usando mesmo. Porque já é profetizado desde o princípio que a inimizade entre a serpente e a mulher, né? Vocês viram ali, anotaram Hebreus 6,12, quando Paulo diz, sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas? Hebreus 6,12, né? Lembra que eu falei aqui? Mas como é que a gente vai saber quem é que está lá? Se Paulo, olha, São Paulo manda a gente imitar aqueles que estão lá. Então, já estão canonizados, mas como é que a gente vai saber? Como é que Paulo manda a gente imitar se não diz nome aqui dos santos? Imitar quem? É porque Paulo sabia já. Que a gente saberia como, quem eram os santos. Através de quê? Através da igreja. Porque Paulo aqui não disse nome nenhum. Imitar um tal de São Francisco que vai surgir daqui a 1000 e tantos anos. Imite Santo Antônio que vai surgir daqui a 1200 anos. Mas Paulo diz, sejais imitadores dos que herdam a promessa. Mas a gente vai adivinhar? Como é que a gente vai saber quem são os santos? Abra aí Efésios
3:10. Eu vou mostrar como é que a gente vai saber quem é os santos, como é que a gente sabe a interpretação correta da Bíblia, como é que a gente sabe as verdades. Porque Pedro diz que nenhuma interpretação individual pode ter. Através da interpretação individual, existe mais de 50 mil doutrinas diferentes. Mas olha que interessante. São Paulo diz para imitar aqueles que herdam as promessas. Menino, mas Paulo deixou um negócio muito vago. Acho que quando um não católico lê isso, deve ficar, como é que eu vou saber quem está lá? Toda multiforme, toda revelação multiforme da sabedoria de Deus é revelado através, não é através da Bíblia. A palavra Bíblia nem tem na Bíblia. A palavra Bíblia nem tem na Bíblia. Toda revelação multiforme da sabedoria de Deus é revelado através da igreja. Efésios 3:10. A Bíblia tem várias passagens que provam a Trindade, que Deus é uno com o Espírito Santo e com Cristo, mas ninguém acreditava na Trindade. Até que a igreja revelou a Trindade. Demais, né? E muitos ainda perseguem a igreja. Ok, Efésios 3:10. Para dar agora a conhecer, olha que coisa linda. Através da igreja vamos conhecer tudo. Para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então é através da igreja que sabemos quem são os santos, que temos as revelações, tudo. Apocalipse 12 foi escrito no primeiro século. Mostra a Assunção de Nossa Senhora, mas todos tinham dúvida, até a igreja revelar. A igreja vem e revela. Né? De alguma forma, nem que o céu se meta. Nem que o céu se meta. Qual é o nome dessa paróquia aqui? Dessa igreja aqui? Imaculada Conceição. Você sabia que até católicos duvidaram da Imaculada Conceição? Aí o céu teve que se meter no meio. Nossa Senhora teve que vir aparecer para Santa Bernadette. Quem é a senhora? Eu sou a Imaculada Conceição. Tem blasfêmia que é tão grande que o céu se mete, meu amigo, porque não dá. A igreja visível não consegue segurar a onda, então tem que o céu vir, mandar Nossa Senhora. Eu sou a Imaculada Conceição. E Bernadette era uma menina bem assim, trabalhosa nos estudos. Ela não sabia nem o que significava Imaculada Conceição. Aí o pessoal até, você escutou isso em algum lugar? Não, foi a senhora que disse. Né? Então tudo a gente sabe através da igreja. Vamos lá encerrar a palestra de hoje com o assunto mais complicado da Bíblia. Se eu fosse detalhar ele, seria 3 horas aqui, no mínimo. Seria, porque é o assunto mais detalhado de estudo. Mariologia. Vamos começar com Apocalipse 12. Umas táticas para defender nossa mãe, que é muito atacada. Mas eu vou passar uns versículos para vocês anotarem, que vão vocês olharem em casa com mais calma, que defendem Nossa Senhora de várias formas. Apocalipse 12:1. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés, e sobre a cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Alguns versículos deixam claro aqui, né? O 5. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações, com cetro de ferro. Já deixa bem claro quem é essa mulher, não deixa? Mas ainda fica martelando em cima. Vamos lá. Apocalipse 12 conta a história da igreja um pouco, né?
Do 5 ao 6, fala que a mulher, do 6 fala que a mulher fugiu para o deserto. No 4 mostra que a razão por que ela fugiu para o deserto. Porque o dragão parou diante dela e queria devorar o menino. O dragão armou a cilada para Nossa Senhora, para matar um filho, Jesus Cristo. E ela fugiu para o deserto. Em Mateus 2,13 mostra que São José teve um sonho, levou Maria para o deserto para proteger Jesus da perseguição, né? Outra grande coisa também é que Apocalipse 12 é tão revelador que mostra a expulsão, a derrota de Satanás. Olha o 12:10, ó. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação. Que momento foi esse? Momento que realizou-se a salvação. Qual foi? Cruz. Cruz. Salvação é cruz. Por isso que o diabo e os irmãos separados detestam cruz. Porque cruz é salvação. Então, o momento da cruz, ela é relatada em Apocalipse 12. Por isso revela, a Mariologia, ela é revelada no Evangelho de João, muito no Evangelho de João, e muito no Apocalipse, que foi escrito por São João, evangelista. Agora realizou essa salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Aquele que acusava dia e noite diante de nosso Deus. No momento, Apocalipse 12 é a história do dragão e da mulher. Na cruz, Maria é chamada como? Mulher. Na cruz começa a descendência da mulher a ser citada. Já era profetizado em Gênesis. Quando Jesus diz, mulher, eis teu, e diz para João, eis tua mãe. Essa descendência é a igreja. No último versículo de Apocalipse 12, mostra a guerra. A serpente e sua descendência vai perseguir a mulher e sua descendência. Maria e a igreja. Que também é Evangelho de João, em João 2, né? Quando Maria intercede pelo milagre. Olha que interessante. Mas aqui, essa revelação do Apocalipse é em cima da cruz. Porque é o momento da expulsão de Satanás, né? E o momento que Jesus instituiu Maria como mãe dos discípulos, né? O 17, Apocalipse 12, 17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto de seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Só a igreja tem um testemunho de Jesus. Né? São Paulo diz, guardai as tradições que foram dadas por escrito e oralmente. 2 Tessalonicenses 2,15. Então só a igreja tem a tradição oral para poder interpretar as escrituras. Qualquer interpretação que for contra a igreja é individual. É o inimigo usando alguém. Eu interpretei minha vida toda usado pelo inimigo. Agora, para reconhecer isso, é que muitos reconhecem, né? Eu digo, gente, anote, pesquisem, porque católico com a fé abalada é uma presa fácil. Eu sou ex-pastor e me lembro como perturbava os católicos. Era uma fé, os que tinham fé abalada caiu muito fácil. Os que tinham uma fé forte, nem sem escritura, nem fazia. Tinha pena de Deus que rezava por mim em casa, né? E ajudou, né? Porque aí hoje eu lembro da cara dele, sabe assim, de pena de mim. Porque é digno de pena mesmo, né? O cara se intitular pastor, porque só ali em Atos 1, do 15 ao 25, mostra a sucessão apostólica. Tem uma decisão da igreja para substituir São Matias, substituir Judas. São Judas é Tadeu. Para Matias, São Matias substituir Judas Iscariote. Né? Então, ali teve uma decisão do Papa, teve uma reunião. Se não vier da sucessão apostólica, não vem de Deus. Ninguém pode botar um ministério e dizer eu sou pastor, não.
ou alguém dentro da igreja sair e inventar um negócio por fora. Não pode. Só se vier dos apóstolos, da sucessão apostólica, é que tem parte com Deus. Vamos já voltar para Maria. Em Atos 1, aparece a sucessão apostólica. É onde São Matias substitui Judas Iscariote. 120 membros. E Pedro tem que autorizar. Que coisa, né? Funções ministeriais só com autorização da igreja. Se for com outra base, é outra cabeça. Lutero é a cabeça de um certo corpo. Calvino é o cabeça de outro corpo. Mas Jesus Cristo é a cabeça de uma igreja só. Entendeu? Porque tem que vir da era apostólica. Olha o que Paulo diz. Ó. Paulo já alertava contra isso. Em Gálatas 1:1. Paulo apóstolo. Não da parte de homens. Nem por meio de algum homem. Mas por Jesus Cristo. E por Deus Pai. Que o ressuscitou dos mortos. Paulo falou diretamente com Deus no caminho para Damasco. Mas só recebeu o Espírito Santo quando se juntou ao corpo da igreja. Olha que interessante. Acho que poucas pessoas observam isso. É interessantíssimo. Não se pode receber o Espírito Santo sem estar ligado ao corpo. O Espírito Santo é unificador. Um só corpo, um só Espírito. Recebe outra coisa totalmente diferente. Quando se aceita outro Jesus. 2 Coríntios 11:4, Paulo diz: vos pregaram outro Jesus e vós de boa mente aceitais. Paulo fica triste, né? É outro Jesus. O único Jesus, ele é filho de Maria Santíssima. Ele era pobre, ele não tinha irmãos. Eu vou já mostrar aqui. Né? Quando voltar para o assunto de Maria Santíssima. E isso é outro Jesus que eles inventam. Cornélio falou com o anjo do céu. Em Atos 10:3. O anjo do céu não podia ter dado o Espírito Santo para ele logo? Não, só recebeu quando se juntou à igreja. O anjo do céu. Em Atos 10:3. Mas só recebeu o Espírito Santo quando foi lá conhecer Pedro e se juntou ao corpo. Em Atos 10:44, lá na frente. Saulo, no caminho para Damasco, falou, sabe com quem? Com o próprio Deus. Por que Deus não enxertou o Espírito Santo nele logo? Atos 9:4-5. Saulo fala com o próprio Deus. Só recebeu o Espírito Santo lá em Atos 9:17-18. Quando recebeu um sacramento através de Ananias, se juntando ao corpo da igreja. O Espírito Santo, ele é unificador. Só se pode ter ele estando em um só corpo. Eu acho, aí é achismo. Mas tem lógica. Que até um cara dentro da igreja, se ele começar a formar uma seita no coração, mesmo ele sendo católico, mas eu discordo disso daquilo. Né? Se a igreja era para ser assim, assado. Eu não acredito nesse dogma, não. Já fica difícil o Espírito Santo habitar nele, porque ele já está fundando uma seita dentro de si mesmo. Mesmo que ele não congregue numa seita. Mas no coração dele está uma seita já. Cara, sou católico, mas Maria não era virgem, não. Como é isso? Católico é onde, meu filho? É um dos pilares de nossa fé, Nossa Senhora. Né? Grande tática. Os irmãos de Jesus. Essa tática é... eu não sei como é que alguém cai nisso. Em Gênesis 13:8, Abraão chama Ló de irmão e eram parentes. Anotem isso que eu vou dizer agora, pelo amor de Deus. Romanos 9:3 e 4. São Paulo usa o termo irmãos para parente e para todos os israelitas. Paulo chama de irmão. O mesmo termo, adelfo do grego. Porque eles dizem assim, mas Sungênis é parente e Angênios é primo. Tá bom, é. Mas irmão engloba isso e muito mais. Adelfo engloba até todos os israelitas em geral. Paulo usa em Romanos 9, do 3 ao 4. Meus irmãos, que são meus parentes, porque são israelitas, segundo a lei e os conceitos. Né? Varia um pouco de tradução para tradução.
Paulo chama Tiago de irmão de Jesus, né? Irmão do Senhor. Nos evangelhos também aparecem os irmãos do Senhor, aí eles usam contra a igreja. Gente, aqueles irmãos do Senhor não são irmãos carnais. Porque na Bíblia eles têm outros pais. Marcos 3,17. Marcos 3,17. Abram aí. O Tiago é mais, porque Tiago é 2 vezes citado como irmão de Jesus. Em Gálatas e nos evangelhos. Mas não é irmão carnal. Vamos lá. Marcos 3,17. Eu acho bom quando eles botam isso em debate, sabe? Quando eu participo de vários debates na semana, por internet, eles botam essa passagem dos irmãos. Dá uma pena tão grande, porque eu sei que eles foram usados pelo inimigo para atacar a virgindade plena da Nossa Senhora. Abrir Marcos 3,17. Tiago aí é filho de quem? Zebedeu. Aí eles dizem assim, ó. Aí eles fazem assim. Ah, mas o irmão de Jesus é o outro Tiago. Aí você lê o outro versículo. Tá aí o outro Tiago também, filho de Alfeu. Nenhum é filho de José nem de Maria. É uma grande tática também. Tá aí. No Marcos 3,17, Tiago, filho de Zebedeu. Marcos 3,18, Tiago, filho de Alfeu. Maria, mãe de Deus. Negar que só duas seitas se admitem contra a Trindade. São as testemunhas e 30% dos adventistas dizem que são contra a Trindade. Admitem que não creem na Trindade. Todo o outro protestantismo são trinitários, creem na Trindade, que aprenderam com a Igreja Católica. Porque foi a Igreja Católica que revelou. Mas são antitrinitários também, só que são enrustidos. Porque quem negar que Maria é mãe de Deus está negando a Trindade. Quem negar que Maria é mãe de Deus está negando que Jesus é Deus. Não separa Jesus de Deus. Não separa nem Maria de Jesus. Querem separar Deus de Jesus também. Jesus diz em João 10,30. Eu e o Pai somos um. Se negar que Maria é mãe de Deus. Ah, mas porque Deus está no princípio. Lá em Gênesis 1:1, Deus na criação. Deus era o próprio verbo no princípio. Tá bom. Em João 1,14 diz que o verbo se fez carne. Esse mesmo verbo do princípio aí, que é dono de tudo, que criou o céu e a terra, se fez carne no ventre de Nossa Senhora. Se encarnou. Ah, mas ela é mãe da carne, não é mãe do espírito. Tá bom. Vocês que são mães aqui, vocês fizeram a alma dos seus filhos? Não. Claro, quem faz a alma de todo mundo é Deus, lógico. Né? Mas toda mãe do mundo é mãe da carne. Mas só que Cristo, ele é uno. Carne e espírito, ele é Deus uno. É o verbo encarnado. A própria Isabel, em Lucas 1,43 diz. Estão lembrados disso? Lucas 1,43. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Então a própria Bíblia chama claramente Maria de mãe de Deus. Senhor, Adonai do hebraico. Kyrie do grego, desde o começo do Velho Testamento era para se referir a quem? Deus, né? Então, Maria é mãe de Deus. No Velho Testamento já profetizava que existia uma mãe de Deus. Isaías 7,14. Isaías 7,14. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Na Bíblia, Ave Maria está Deus conosco, que é a mesma coisa. El, do hebraico, né? Então, Emanuel, Deus conosco. Jesus e Deus são um. Diz, negar que Maria é mãe de Deus é um pensamento antitrinitário. Está negando a divindade de Cristo. É sério. Não se blasfema contra Nossa Senhora somente, não. Quando você diz que ela não é mãe de Deus. Se blasfema contra o próprio Cristo.
Pois é, aí